Então, nós estamos numa linguagem muito pouco ancorada na realidade e muito ancorada nos mitos que favorecem o turismo, a indústria do turismo, especialmente separando os estados, a partir de pseudotipicidades, né? Ah, isso é típico goiano, o piqui é típico goiano. É bobagem isso. O piqui dá no Cerrado todo, dá em Minas, dava em São Paulo, perto da cidade de São Paulo, na cidade de Itu, tinha piqui no século XIX. Então, essa coisa, essa mitologia, serve à indústria do turismo, mas não serve ao conhecimento real. Fala pessoal, aqui é Kelson Douglas e está começando mais uma noite do Valinho Week Foodtech, a primeira edição do Valinho Week, agora de 2021. E é um prazer gigante estar aqui com o nosso primeiro convidado da noite, grande convidado, que é o sociólogo Carlos Doria. E aí, Carlos, tudo bem? Tudo bem. Tudo jóia? Eu queria que a gente começasse esse papo com o senhor se apresentando aí para o público, dizendo quem que é o senhor e o que o senhor já fez na vida acadêmica e fora dela. Então, ouvindo direitinho? Então, agora está direito. Então, eu me formei em ciências dos anos 70, eu fiz um doutorado tardio na Unicamp em 2007, eu terminei, e tenho me dedicado desde 2010, por aí, desde 2000, na verdade, a estudar a culinária brasileira, né? Uhum. Publiquei vários livros a respeito, né? Talvez os mais relevantes sejam a Formação da Culinária Brasileira e A Culinária Caipira da Paulistana, ambos pela editora Três Estrelas, que não existe mais, fechou esse ano, e da edição agora, em setembro, pela editora dos dois livros, né? Então, é essa que tem pandemia, eu tenho dado cursos virtuais, então, vou começar agora em julho um curso sobre gastronomia e modernismo, por conta do centenário da Semana de Arte Moderna de 22, e me dedico a escrever e a dar cursos, basicamente isso, sobre culinária brasileira. Maravilha. E acho que é interessante, talvez, a gente já começar tirando um elefante da sala, se é que a gente pode dizer assim, que é sobre o mito que o senhor fala sobre a comida mineira, que, na verdade, seria uma comida caipira, né, baseada na cultura de várias populações e não apenas da mineira. Então, gostaria que o senhor explicasse melhor essa teoria para o nosso público que pode não conhecer a pesquisa que já foi feita apresentando tudo isso. Bom, eu acho o seguinte, você tem, antes da Revolução de 30 e tal, um exacerbamento do regionalismo, né? E o Brasil passa a ser visto a partir de regiões e coisas assim, né? Especialmente o Nordeste procura se apresentar coeso como uma região. O Gilberto Freire lança um manifesto regionalista, em 1926. Né? Isso foi um tema sempre latente na nossa história culinária. E, no caso de Minas, quer dizer, há um recrudescimento desse regionalismo durante a ditadura militar, especialmente durante o governo do Aureliano Chaves em Minas. Ele apostou muito no mito da mineiridade, né? Ele financiou várias publicações, algumas importantes, como o livro da Maristela Libânio Cristo, né? Que é uma coletânea de receitas muito interessantes. Né? E essa coisa, né? Acabou dando uma projeção maior
a essa tradição caipira como se mineira fosse, né? Embora seja a mesma que tem em toda essa região, eu volto a esse tema já. São Paulo, no mesmo período, faz um trajeto contrário. Você tem se você olhar as coisas do mato e tal, o caipira é sempre um ser desprezível. Ninguém quer descender de caipira. E, de fato, na metrópole, se você perguntar quem são seus avós, é sempre um japonês, um italiano, né? Um estrangeiro, um árabe, né? Tem muito pouca presença na memória coletiva desse passado caipira. Então, esse contraste entre São Paulo e Minas, né, tem favorecido um certo conservadorismo em matéria gastronômica. Não estou falando de culinária, estou falando em gastronomia, né, que é essa busca da inovação, busca de destacar a excelência e tal. Esse conservadorismo mineiro, né, tem sido exacerbado ultimamente. Meu livro bateu nisso e houve alguma reação de alguns mineiros, como se eu fosse um regionalista paulista. Não, eu não sou um regionalista paulista. Eu sou, se eu fosse me definir, eu sou um internacionalista, não sou um nacionalista. E, então, agora, da formação sociológica, o que nós temos é que a região de São Paulo, Minas, Goiás, Mato Grosso, até o Paraná, ela é fruto de um mesmo esforço de ocupação territorial, né, inicialmente pelos bandeirantes, né, das Minas eram caminhos que partiam grandemente em direção ao Ouro Preto, até Cuiabá, não é? Nesses caminhos iam se estabelecendo sítios de pequenos produtores, né? Pequenos arraiais onde paravam os tropeiros, né? Aí foi se cultivando o que era a terra, o milho, a abóbora, né? Criando um porco, criando uma galinha, né? É assim que se forma a culinária caipira nesse vasto território, né? Não é só em Minas Gerais. Aliás, no mito de Minas Gerais, os mineiros nem consideram as Gerais, consideram só a região das Minas, né? Dentro dessa perspectiva que eu apontei do Aureliano Chaves, né, como governador, ter favorecido esse tipo de narrativa. Mas eu acho que todas as histórias têm um pouco de verdade e muito de imaginação. Acho que nós somos isso, verdade e imaginação, sempre. Né? Uhum. Certamente hoje se formam outros mitos, né, mais convenientes para um projeto modernizante, coisas assim. Sim. E seguindo por essa ideia, se a comida mineira, né, que a gente entende por culinária mineira, não é tão mineira assim, é uma coisa que não depende dessas fronteiras, né, colocadas aí socialmente, politicamente, o que então a gente poderia considerar como sendo, de fato, a comida, que seria a comida mineira, mas com base na cultura indígena que já existia realmente daqui antes, e também com base na natureza local, no meio ambiente local? O que eu acho que é um recorte forçado, o que existe nessa como substrato comum, é isso que eu falei, né? A culinária que se faz nos sítios isolados, né? Onde se cultiva o milho, a abóbora, o feijão, o arroz também, não é? Mas o milho, a abóbora, o feijão, muito por herança dos guaranis, que eram as etnias dominantes nesse território todo, São Paulo, Minas, Goiás, etc., né? E Paraná. Então, nós temos essa herança dos guaranis, esse histórico com os guaranis no tocante à nossa alimentação. Por exemplo,
No resto do Brasil, se come farinha de mandioca. Nós comemos farinha de milho, preferencialmente. Por que nós comemos farinha de milho? Por causa que os guaranis, já no século XVI, já nos forneciam essa farinha, né? Nos forneciam essa farinha que entrou num circuito de colonização que vai até a África, né? E no metade do século XIX, a principal cultura no reino de Uidá, de onde vinham muitos escravos, era o milho americano, que partiu daqui, partiu de outros países de fala hispânica, não é? Então, o milho é algo que nos unifica muito nessa região, né? Na antiga Paulistânia, né? Que era o território onde os bandeirantes andavam, né? Então, o milho, e com o milho associado à abóbora, né? O inhame, etc., né? O importante é a relação do milho com a mandioca, né? O milho era mais importante. A mandioca era consumida como um legume cozido, como uma batata doce, como uma abóbora, né? Então, essa coisa. E o milho tem uma funcionalidade muito grande. No começo, né, da colonização, os portugueses não queriam comer o milho, que era comida de bugre, era comida de animais, né? Mas isso foi se impondo, quer dizer, o milho foi conquistando a mesa, né? Além de ser alimento de animais. Então, a galinha é um milho transformado, o porco é um milho transformado, né, nessa economia do sítio, né? Então, a nossa base comum, e eu gosto de falar do que é comum, é o milho, é o milho. Nós somos a civilização do milho, como disse Sérgio Buarque de Holanda. Ótimo, muito bom. Inclusive, tem alguns episódios, tem uma série da Amazon Prime que o senhor participa também, né, que é a história da culinária brasileira, que tem alguns episódios que são especificamente sobre o milho e sobre a mandioca, se eu não me engano, onde fala bastante sobre isso. Acho que é uma fonte interessante também para quem quiser saber um pouco mais sobre toda essa história, né? Sem dúvida. Um outro ponto que eu queria abordar aqui, que aí tem a ver também com esse tema que a gente está falando sobre culturas que vêm de outros lugares e tal para as regiões. Aqui perto de onde a gente mora, aqui perto de Ouro Preto, tem um distrito chamado Lavras Novas, que ele é bastante visitado por turistas e tal, né? Um destino turístico bem forte. E de uns anos para cá a gente vem percebendo que lá tem se tornado um lugar onde pessoas de fora vão morar nesse distrito, pessoas, às vezes empreendedores, pessoas de classes sociais mais altas, que acabam abrindo por ali pousadas, restaurantes e apresentando ao turista um tipo de gastronomia completamente diferente do que a gente considera como sendo tradicional daquela região, dessa região toda. Acaba trazendo culinária de outros países e tal para esse lugar. O senhor vê que existe, e assim, né, com esse exemplo em mente, o senhor vê que existe um papel ou ações que o Estado poderia tomar junto com as comunidades tradicionais, às vezes, para impedir esse esvaziamento da cultura local e também da própria comunidade que acaba saindo desses lugares porque vem o pessoal de fora, ocupa ali, traz outra tradição que não daquela. O que o senhor vê a respeito desse tipo de coisa? Bom, eu acho o seguinte, nós, por mais que isso a gente possa lamentar ou, enfim, não gostar, é muito difícil segurar qualquer coisa pelo lado da culinária. Eu acho que as pessoas comem o que lhes dá na telha, aquilo que elas foram se atuando ultimamente, as últimas gerações, né? O que tem, né? Você fala de Lavras Novas, isso acontece em todo o Brasil. Eu, há algum tempo, estive no Seridó, no Rio Grande do Norte, em Caicó, que é uma cidade tradicional, né, de carne de sol tradicional, né, culinária tradicional. Hoje, na Praça Central, você tem pizzarias
você tem creperias, né? E a cozinha local virou um quiosquezinho entre vários que mostram isso que você falou, né? De uma culinária de fora. Eu acho que esse processo é relativamente como é que se dá esse desenvolvimento, né? Essa, vamos dizer, essa expulsão dos camponeses, né? A transformação de sítios em sítios de lazer, né? Esse movimento, é, o suprimento de matérias-primas de fora. Então, claramente a falta de um projeto de desenvolvimento bancado pelo governo. Só o governo pode reverter isso, né? Quer dizer, é preciso uma diretriz muito clara, um plano regional de desenvolvimento com um comprometimento público grande, né? Agora, isso também depende de que se faça pressão nesse sentido, né? Que a população local, que os intelectuais, que a imprensa façam pressão no sentido de preservar meios de vida que parecem mais convenientes, né? Eu acho que essa é a questão básica, né? Quer dizer, nós veríamos melhor comendo uma comida local, tendo práticas agrícolas valorizadas pelo comércio, pela indústria, não é? De modo a ter um sistema social sustentável ou não, né? Ou nós queremos uma, uma inovação que nos vem pela industrialização, pelo comércio, pelos grandes supermercados, né? Essa é a questão, eu acho. Essa questão é uma questão essencialmente política, né? Sim, e acho interessante que no meio do que o senhor estava falando, falou sobre essa parte da inovação. E aí a gente, né, que a gente é uma comunidade de inovação e tecnologia digital, que a gente agora está trazendo o tema da comida para dentro também. E a gente percebe que hoje tem um avanço do agronegócio para frente de inovação digital, tecnologias eletrônicas. E a gente está aqui fazendo um evento que faz frente a essa inovação tecnológica para que ela também seja utilizada por quem produz comida de verdade, né? Como que o senhor acredita que essas novas tecnologias digitais eletrônicas poderiam auxiliar na produção de quem faz comida de verdade, não apenas ultraprocessados ou comidas aí produzidas com muito agrotóxico, por exemplo? Eu acho o seguinte: hoje existe um mercado grande de pessoas que lutam por comida justa, comida limpa, etc. Mas ele tem uma característica: ele é muito disperso. Ele é muito disperso. Você não tem nichos, fala, no bairro da Vila Madalena, em São Paulo, ou no Savassi, em Belo Horizonte, tem lá a concentração de consumidores. Então, você não resolve muito com o comércio presencial, né? E, vamos dizer, a internet tem ajudado muito esse tipo de produção. Eu conheço alguns produtores nessa linha, né, de coisas sem agrotóxico, coisas saudáveis, da cidade de Gonçalves, no sul de Minas, né? Eles se dão bem com a tecnologia, é isso que eu quero dizer, se dão bem. Tem uma clientela que está espalhada pelo Brasil, atendida, né, por sites, por blogs, né, de venda, né? A mesma coisa acontece com produtores de mel, né? Do Brasil todo, quer dizer, tem gente que faz mel, abelhas nativas, melipônias, né? E você tem um mercado muito disperso, ele é pequeno, mas não é tão pequeno, né? Ele pode sustentar vários produtores e sustenta, né? A questão da comercialização com o recurso à tecnologia, da internet e tal, desses pequenos produtores é bastante favorecido, eu acho. Eu vejo com otimismo isso. A gente também vê com certo otimismo, apesar do agro ele ter uma força extremamente grande, né, principalmente no sequestro de pautas de inovação e tecnologia e também de tempo e dinheiro em marketing, mas a gente vê realmente com bons olhos
esse caminho do pequeno produtor junto à internet. E aproveitando, o senhor como é sociólogo, a gente estava pensando o seguinte: como que o senhor vê o efeito da internet, das redes sociais hoje, com a nossa percepção a respeito da comida? Bom, eu acho que a internet é um universo muito grande, né? Tem esse aspecto do comércio, que eu acho que talvez ele jogue até um papel neutro, mas também abre possibilidade para o pequeno produtor, o pequeno comerciante, né? E tem a questão da formação mesmo de uma cultura alimentar nova, né? Os blogs, os críticos, né? Você tem muitos críticos que fazem no Instagram as suas críticas e tal. Isso vai definindo novos padrões, né, de consumo, vai gerando adesão, etc., né? O resultado final disso é muito difícil de saber, né? Eu acho que é uma competição ferrenha, né? Agora, o que vai resultar disso, né? É difícil, é muito difícil de visualizar, né? Seria fazer futurologia, dizer, não, a grande indústria vai triunfar nesse meio, ou o pequeno produtor. Eu acho que a questão política é o seguinte: a grande indústria, começando no agronegócio, né, que é uma grande indústria, ela ganhou, no século XX, ela ganhou a parada. Não, o que nós estamos tentando fazer hoje é recuperar um pouco de terreno, né? Eu acho que é isso, com estilos de vida mais sustentáveis, né, com cultivo da terra livre de agrotóxicos, etc. Mas isso equivale a formar uma nova cultura, né? Você vive num país onde o ministro do Meio Ambiente, até ontem, era um cara que colaborava com o contrabando de madeira, então o que você quer? Né? Não é? Nós não podemos esquecer isso. Nós vivemos numa sociedade cuja relação política básica hoje é desfavorável ao pequeno produtor, ao trabalhador, ao pequeno comércio. É um poder político concentrado, né, e voltado agressivamente para o mercado interno, mercado externo, custe o que custar. E nos custa caro, claro. Isso é consequência do Brasil ter votado mal na última eleição, na minha opinião. Sim, o momento atual do país está bem complicado mesmo. E a gente não, a gente não pode dizer que vai melhorar daqui para frente durante algum tempo, né? Isso complica bastante mesmo. Para finalizar aqui essa conversa que a gente está tendo, a gente, já partindo para o final, toda conversa que a gente tem aqui nas lives do Valinho Week, a gente pede para a pessoa deixar a rede social, a arroba dela nas redes sociais. Só que eu gostaria que com o senhor fosse um pouco diferente, e além de deixar as redes onde as pessoas podem te encontrar, deixasse também algumas dicas de quem está assistindo a gente, como que a pessoa pode fazer para entender um pouco mais sobre a culinária brasileira, quais livros, documentários, sites que as pessoas podem se informar mais a respeito. Olha, vocês me encontram mais facilmente no Instagram. Eu tenho, minha conta é Cadória, Cadória, e por lá também eu veiculo as notícias dos cursos que eu dou e tal, desse curso que eu vou dar. Isso é o melhor caminho para me encontrar. Tem alguns vídeos aí no YouTube que você pode encontrar, de entrevistas minhas também, né? E os meus livros. Quanto a se informar sobre a culinária brasileira, eu acho que o importante é se despir de preconceitos. Chega de dizer que a nossa culinária é uma culinária miscigenada, que o povo brasileiro
índios, negros e brancos, a contribuição dos negros, a contribuição dos índios. Ninguém contribuiu porra nenhuma, vamos ser claros, foram forçados a, entendeu? Quer dizer, existe um caráter de imposição na escravidão. Aliás, esse é um aspecto muito importante na crítica da culinária mineira, né? Dessa discussão proposta nos anos 70. Quer dizer, os negros eram escravos, eles comiam e faziam o que os senhores mandavam. E os índios, quando não foram exterminados, também foram assimilados nessa estrutura de trabalho impositivo, né? De escravidão ou semi-escravidão. Então, essa coisa de convergência, de contribuição, é muito mistificadora, na minha opinião. Isso se deve muito à obra do Gilberto Freire. Então, eu acho que a revisão crítica do trabalho do Gilberto é um trabalho importante, ele é um grande escritor, é a diretriz do momento. Tudo que se faça nesse sentido é bem-vindo, né? Eu acho que nós temos trabalhos recentes de relevância, né? Da Paula Pinto Silva, por exemplo, né? Feijão, carne seca, feijão e farinha. Você tem trabalhos das universidades locais importantes, especialmente das universidades públicas. Eu estava lendo hoje ainda um trabalho de uma pesquisadora do cozinha mestiça, muito interessante, derruba uma série de mitos, né? Você veja, a atitude nossa é a seguinte: não, você vai comer cozinha tradicional do Pará, você vai lá, você come um tacacá, né, com tucupi, com não sei o quê, com camarões, né? Isso é uma invenção dos anos do começo do século XX, porque o tacacá, tal qual era praticado, né, pelos povos tribais, era de formiga ou de peixe, camarão. Então, esse negócio de camarão tem a ver com seduzir viajantes, né, seduzir estrangeiros, né? Então, nós estamos numa linguagem muito pouco ancorada na realidade e muito ancorada nos mitos que favorecem o turismo, a indústria do turismo, especialmente separando os estados, a partir de pseudotipicidades, né? Ah, isso é típico goiano, o piqui é típico goiano. É bobagem isso. O piqui dá no Cerrado todo, dá em Minas, dava em São Paulo, perto da cidade de São Paulo, na cidade de Itu, tinha piqui no século XIX. Então, essa coisa, essa mitologia, serve à indústria do turismo, mas não serve ao conhecimento real, né? Em cima do qual as pessoas possam tomar outras decisões, né? Possam exercer outras preferências. Então, acho que a questão é essa, né? De estar numa constante revisão das nossas crenças, dos nossos preconceitos, abrindo caminhos novos, né? E com as possibilidades tecnológicas atuais, né? Que são muito melhores do que no século XX, no século XIX. Né? Então, é bastante, eu diria que é um desafio que pode nos levar muito longe. Né? Você pega uma situação como foi a da Catalunha, depois do franquismo. Né? Houve uma revisão cultural muito profunda, e da culinária, inclusive. Quer dizer, uma figura como o Ferran Adrià só aparece nesse contexto de modernização da cultura catalã. Né? Então, ele foi um cara que foi nas raízes da culinária espanhola, da culinária catalã, e propôs renovações que influenciaram o mundo todo. O que significa que nós também podemos fazer isso. É a questão de ter método, né? Ter método e persistência. Né? Eu acho que é o que nos falta como nação, né? Especialmente porque o Estado não ajuda. Né? Então, eu preciso, para fazer uma coisa com você, eu preciso
me pôr de acordo com você muito mais do que aderir a um programa oficial, aderirmos ao mesmo programa. Então, esse compromisso entre as pessoas com objetivos comuns na área da alimentação é que é o fundamental, né? E eu acho que hoje essa coisa da agricultura orgânica, essas iniciativas todas, mostram que dá resultado, entendeu? Algum resultado dá, né? Então, nós podemos imaginar que, se nós trabalharmos direito, nós vamos ter um futuro mais diverso do que o presente, entendeu? Um futuro baseado em uma diversidade desejada, né? Que contemple várias necessidades e várias diferenças entre as pessoas, e esse é um horizonte que nos parece melhor. Então, nós temos que abraçá-lo e ir em direção a ele. Nesse caso, seria também necessário ter uma boa educação alimentar desde cedo para as pessoas, né? Não só para entender de onde vem a comida, a importância daquela comida. Seria importante ter algo de base nesse ponto, né? Então, aqui em São Paulo, há um movimento muito forte de algumas escolas da periferia e alguns segmentos do professorado para a implantação de hortas nas escolas, onde as crianças trabalham, né, os professores, né, produzem a própria comida, etc. Né? E isso é começar por baixo, né? Além de oferecer para as crianças um terreno de experimentação, né, na relação com a terra, você tem como resultado disso uma alimentação melhor, uma nutrição melhor. E fora que nesse ponto teria também a questão da gente aprimorar até a questão do circuito curto alimentar, né? Das pessoas conseguirem comer algo que é produzido ali perto delas mesmo. Isso é o aspecto romântico. Não, é assim, mais perto, tal, bacana. Eu acho que o importante é que, se a gente não fizer isso, as máfias da merenda, por exemplo, aqui em São Paulo, dominam a alimentação escolar, como acontece hoje em São Paulo. Máfias, verdadeiras máfias do leite, da carne, do feijão, né? Que fornecem feijão bichado para as escolas, né? E os governantes compram. Então, eu acho que essa luta é transcendente nesse sentido. Não é só uma questão de uma criança mais feliz, mais bem atendida. É uma questão que o nosso dinheiro está sendo mal usado contra os nossos interesses, se a gente fecha os olhos para a questão da alimentação. Sim, com certeza. Com certeza. É um problema que a gente vê em vários lugares hoje em dia com o governo atual, que é geral, né? Não é só em um estado, assim. Bom, Carlos... E nem é só de hoje, diga-se de passagem. No caso de São não é Paulo, nenhuma novidade. Infelizmente, não é nem cidade. Bom, Carlos, foi muito bom conversar com o senhor mesmo. Foi um prazer gigante ter você aqui com a gente no Vale Week. Assim, espero que as pessoas tenham tido uma ótima experiência em ouvir sobre alimentação, sobre gastronomia, sobre todos esses assuntos relevantes à alimentação. E esperamos que, passada a pandemia, seja lá quando for, a gente consiga conversar novamente com o senhor e talvez presencialmente, que seria até uma experiência até melhor. Claro. As minhas fantasias são de viajar mesmo, né? E Ouro Preto, Mariana, sempre são lugares que eu gosto de visitar, gosto de fruir culturalmente essa história, né, de Minas, que é tão rica, né, e tão nossa. Sim. De todos nós brasileiros, né? Terei muito prazer, e eu que agradeço a oportunidade aqui de falar com vocês. Porque o nosso negócio é falar, não é?